Olá, pessoal. Olá, espero que estejam bem. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prisão domiciliar e prisão temporária. Vamos lá? Estejam com o Código de Processo Penal aberto e também com a Lei 7.960, que trata da prisão temporária. Vou compartilhar aqui. Primeiro a gente vai começar pela prisão domiciliar. Vamos lá. Os temas da aula de hoje são bem tranquilos, bem fáceis, então vai dar tudo certo, vocês vão compreender bem. Então vamos começar falando da prisão domiciliar. E a primeira informação que vocês têm que ter a respeito da prisão domiciliar é que ela não é uma espécie de prisão autônoma, tá, gente? Ela não é uma espécie como a prisão preventiva, como uma prisão temporária. Ela, na verdade, ela é decretada em substituição à prisão preventiva. Então, alguém que está cumprindo prisão preventiva, que a gente já estudou, pode ter essa prisão substituída pela prisão domiciliar, sempre em razão de ordem judicial. Então, ela não é uma espécie de prisão pré-cautelar autônoma, tá ok? Então, consiste no recolhimento do acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar por ordem do juiz. Então, essa que é a ideia da prisão domiciliar. Para a gente compreender, a gente tem que abrir o nosso Código de Processo Penal e ver em quais hipóteses vai ter essa situação de prisão no domicílio do agente, do réu. Então, vamos ler o artigo 317 e 318. Vamos lá. CPP aberto, artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com a autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva, percebam a ideia de que ela não é autônoma, é uma prisão substitutiva, pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados pessoais de pessoa menor de 6 anos de idade, com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, e parágrafo único para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Gente, é interessante observar que essa questão envolvendo os filhos, lá no interrogatório policial da pessoa, principalmente quando a gente está falando de um réu preso, um indiciado preso, já são colhidas informações. Quando você abre o artigo 6º do CPP, lá demonstra-se que no ato do interrogatório policial já tem que ser coletadas informações se aquelas pessoas têm filhos, qual a idade deles, isso é perguntado de novo perante o juízo. Isso já para e ter dentro dos autos informações se será passível ou não, se for o caso, uma substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. Dois HCs interessantes envolvendo a prisão domiciliar, um de 2011 e outro de 2018. HC de 2011, da relatora ministra Carmen Lúcia, reconheceu o cabimento de prisão domiciliar aos advogados presos preventivamente, onde não exista na localidade sala de Estado Maior. Gente, isso daqui, na verdade, o HC só veio a confirmar o que já estava previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A exigência da denominada prisão especial, algo que já foi trabalhado em teoria geral das prisões. No caso, o advogado tem direito à prisão numa sala de Estado Maior, mas se na comarca não tiver esse tipo de prisão, né? Essa, na verdade, que não tem até o caráter prisional, como a gente viu, né? Não pode ser uma cela, é uma sala. Se não tiver uma sala para o advogado ficar preso preventivamente, ele deve ser recolhido a uma prisão domiciliar. Tranquilo. E o outro HC, que é um HC mais recente, de 2018, 143641, o relator foi o Lewandowski, foi um HC que na época assim, deu muito burburinho, porque de modo coletivo foi determinada a soltura de todas as mulheres grávidas e com filhos de até 12 anos incompletos que estavam presas, né? Ah, Jacir, mas tinha situações onde essas mulheres estavam presas? Tinha. O Lewandowski, em razão disso, determinou
a soltura de todas. E é interessante que, em razão até dessa questão que foi judicializada, o CPP teve uma inclusão, que a gente vai ver aqui, no artigo 318-A, exatamente em 2018, tratando dessa hipótese da mulher gestante ou com crianças, ou pessoas com deficiência a seu cuidado. Olha, quando que pode, veio o 318A para procurar para trazer um filtro a partir dessa decisão do HC, para realmente trazer um filtro. Afinal, vai soltar todo mundo. Mas e se a mulher que tem um filho parte com um crime contra esse próprio filho? Um crime com violência grave. Então, o legislativo interviu e incluiu, né, as seguintes exigências ou requisitos para a prisão preventiva ser substituída por domiciliar no caso da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Será substituído desde que não tenha cometido um crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Aí o artigo 318b, também incluído recentemente, fala que as substituições previstas tanto no artigo 318A quanto no 318 caput poderá ser feito sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares, né, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica ou limitação de final de semana, é um capítulo de outro das outras medidas cautelares que será estudado em breve. Então, basicamente é isso, gente. Aqui tem as hipóteses, o rol, nas quais será substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. E é importante vocês lembrarem o quê? Aqui, a gente sempre está estudando prisões sob a ótica do direito processual penal. Então, a gente não está falando aqui de prisão e execução de pena, porque também tem as hipóteses de prisão domiciliar lá na lei de execuções. Mas essa não é o objeto do nosso estudo. Beleza? Uma vez encerrada a prisão domiciliar, a gente vai estudar agora a prisão temporária. Vamos lá. Então, vou fechar aqui. Corrigir uma palavra que eu escrevi errada. Vamos lá. Prisão temporária, gente. Aqui sim, ao lado da prisão preventiva, é uma modalidade de medida cautelar ou prisão processual de natureza pessoal, né? Medida cautelar de natureza pessoal. Então, são elas, a prisão preventiva e a temporária, as modalidades de prisões processuais. Até porque, como a gente estudou, a prisão em flagrante tem natureza pré-cautelar, né? Então, onde que é a previsão legal da prisão temporária? Ela está prevista, não é no CPP, gente, ela tem uma lei específica, que é a Lei 7.960, de 89. Ela já teve várias alterações, inclusões, mas essa é a lei que a gente vai estudar. Conceito de prisão temporária. É uma medida cautelar com prazo pré-estabelecido de duração, cabível exclusivamente na fase de investigação criminal, objetivando o encarceramento em razão das infrações seletamente indicadas na legislação. Não tem como, gente, confundir prisão temporária com prisão preventiva. A prisão temporária ela tem um prazo fixo. Tá? Depois desse prazo, antes dele se extinguir, na verdade, se encerrar, o juiz tem que decidir o que vai fazer, se vai converter em prisão preventiva, se vai soltar o sujeito. Então, eu percebo que a prisão temporária tem um ar, assim, de algo que tem que ser feito de imediato. A pessoa não foi presa em flagrante, mas tem que ser submetida a uma prisão temporária, porque o crime que ela cometeu está previsto lá na lei de prisões temporárias. Sabe, é uma questão de urgência que envolve ela. Uma outra diferença entre a prisão temporária e a prisão preventiva, gente. A prisão temporária só cabe na fase pré-processual, na fase investigativa. E, no caso, a prisão preventiva cabe tanto na investigativa quanto na fase processual. A gente vai ler agora o artigo 2º do caput dessa Lei 7.960. Nele, deixa-se claro que somente o juiz pode decretar a prisão temporária. E como é uma medida inerente à fase investigativa, né, o juiz não pode fazê-lo de ofício, né, ele tem que ser provocado. Sendo aqui, né, o juiz atualmente é um juiz único, né, mas assim que a lei, que o juiz das garantias passar a ter uma efetividade, será o juiz das garantias, né?
Ele precisa ser provocado para decretar ou não uma prisão temporária de alguém. Então, isso está lá no artigo 2º caput, a gente vai ler, e a gente vai depois ver os requisitos da prisão temporária. Vamos lá. Então, artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade judicial ou do requerimento do Ministério Público. E terá o prazo de 5 dias, prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Sobre o prazo, eu falo daqui a pouco. Então, sobre os requisitos para a decretação da prisão temporária, gente, os requisitos estão lá no artigo 1º, tá? A gente vai ver lá que tem 3 incisos trazendo requisitos. Vamos lá? Caberá prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito. Então, primeiro é um critério de imprescindibilidade. Segundo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para o esclarecimento da sua identidade, dificuldade em relação à identidade civil da pessoa. O terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Uma série de crimes, gente, ó. Homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, estupro, atentado violento ao pudor, que na verdade hoje em dia que a gente tem que verificar que teve a continuidade normativa típica, que é atentado hoje configura-se na verdade como estupro. Rápido, em relação ao rápido, isso aqui já está tacitamente revogado, porque o Código Penal revogou, aboliu, houve uma abolição crimes em relação a essa conduta. Epilepsia com resultado morte, envenenamento de água ou substância alimentícia como sinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, que hoje é chamado de associação criminosa pelo Código Penal, genocídio, tráfico de drogas, crimes com sistema financeiro, e crimes previstos na lei de terrorismo. Isso daqui foi incluído em 2016 pela lei de terrorismo. Então, um rol de crimes. E 3 incisos. Tá? Então, o primeiro inciso, como a gente disse, envolve a imprescindibilidade. E o juiz tem que demonstrar, ao decretar a prisão temporária, o porquê é imprescindível naquele caso concreto. E, logicamente, ao requerer o delegado ou o MP, também vai justificar a imprescindibilidade. O segundo requisito tem de finalidade proteger a investigação. O risco dela não se concretizar pelo cara se invadir, né? Porque ele não tem residência, não sabe, tem-se dificuldade de identificá-lo civilmente. Perceba que aqui, no inciso segundo, eles descartam, deixam de levar em consideração a identificação criminal, que seria mais razoável fazê-la ao invés de submeter o cara direto a uma prisão temporária. E, por fim, no inciso terceiro, é um rol de crimes. E a grande questão que envolve a prisão temporária é sempre a seguinte, quando você vai discutir ela doutrinariamente. Será que esses incisos são cumulativos ou alternativos? Para se decretar a prisão temporária, esses requisitos são alternativos ou cumulativos? Prevalece a posição majoritária, prevalece a posição capitaneada por Guilherme de Souza Nunes, é majoritária, no sentido que, para ser decretada prisão temporária, primeiro você olha se o sujeito praticou um dos crimes previstos no inciso terceiro. Então, é o inciso terceiro somado ou com o inciso primeiro ou com o inciso segundo. E, logicamente, pode ter os 3 juntos. Mas, por si só, o inciso terceiro não é suficiente. Muito menos o inciso primeiro ou o segundo por si só. Tem que sempre estar acompanhado o crime previsto na legislação com a imprescindibilidade ou com a dificuldade em identificar civilmente o sujeito. Beleza? Ótimo. Qual que é o prazo da prisão temporária, gente? Eu já li, está lá no artigo 2º caput, que o prazo dela é 5 mais 5. 5 dias, podendo ser prorrogado, desde que o juiz fundamente o motivo da prorrogação. Então, ela pode chegar a 10 dias. Acontece que, naquele rol de crimes ali estabelecidos, tem alguns crimes hediondos equiparados. Um exemplo é o tráfico de drogas. E quando você abre uma lei especial, que é a Lei de Crimes Hediondos, ela diz que tem um prazo maior para prisão temporária nesse tipo de crime. Quando você abre lá ela no artigo 2º
parágrafo 4º, é estabelecido que, para crimes hediondos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é de 30 dias prorrogáveis por mais 30. Então, tome cuidado. É necessário identificar se o crime é hediondo ou não. Então, você tem que trabalhar a lei de prisão temporária em conjunto com a lei de crimes hediondos. Esses prazos não são limites, ou seja, o juiz pode ou não utilizar do máximo, podendo soltar o sujeito antes ou também converter a prisão antes do prazo previsto. Não pode ultrapassá-lo, como a gente vai ver nos artigos. Então, chegou a hora da gente ver os procedimentos envolvendo a prisão temporária. Então, lá nos parágrafos do artigo 2º e no artigo 3º. Vamos lá. No parágrafo 1º, a hipótese de representação do delegado ou juíza de ouvir ou falar o MP. Esse fato, na verdade, é uma decisão que deverá ser fundada dentro de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do MP do advogado, determinar que o preso seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos do delegado e submetê-lo ao exame do corpo de delito. Gente, essa ideia aqui do parágrafo 3º é muito interessante, até porque, se a gente for analisar o Pacto de São José da Costa Rica, quando se fala em audiência de custódia, entende-se que todo e qualquer preso deve ser submetido a uma audiência de custódia. Então, quando eu cumpro um mandado de prisão temporária, o juiz deve ter acesso físico, pessoal, a esse sujeito que foi preso temporariamente, por meio de uma audiência de custódia, que a gente viu lá, estudou, quando falou em prisão em flagrante. Então, percebe-se que a audiência de custódia não é uma realidade exclusiva da prisão em flagrante. Deve ser uma realidade de toda pessoa que é presa. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, per-se mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao judiciário e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º-A. Introduzido pela lei anticrime. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput, bem como o dia em que o preso será libertado. Clareza, a lei anticrime pediu clareza em relação a isso. Parágrafo 5º, a prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado, lógico, né, gente, não é prisão em flagrante, precisa de mandado judicial. Parágrafo 6º, efetuada a prisão, o delegado informará o direito do preso, né, previsto na Constituição Federal. Parágrafo 7º, a redação dada pela lei anticrime. Decorrido o prazo do mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independente de nova ordem do juiz, ou seja, a autoridade responsável lá do estabelecimento prisional, por imediatamente o preso em liberdade. Então, não precisa esperar o juiz determinar. Acabou o prazo, tem que soltar. Exceto se esse sujeito, o diretor do estabelecimento prisional, já tiver sido comunicado que houve a prorrogação da prisão temporária, se cabível ainda ser prorrogada, ou a decretação de prisão preventiva. Então, a regra é que o sujeito coloque, o diretor coloque o preso temporário em liberdade após o término do prazo, exceto se já tiver sido esse diretor comunicado da prorrogação da prisão temporária ou que foi decretada a prisão preventiva naquele caso. A limitação incluída pela lei anticrime inclui-se o dia de cumprimento no cômputo do prazo. Então, são 5 dias, eu fui preso no dia 25, inclui-se o dia 25, 26, 27, 28, 29 é o último dia de cumprimento, dia 30 tem que estar na rua. Como eu disse, exceto se for prorrogado, exceto se for decretada a prisão preventiva. Beleza, gente? Artigo 3º, os presos temporários deverão permanecer separados dos demais. Logicamente que isso está na lei, mas não se cumpre na prática. Artigo 5º, que vai ter nas comarcas uma plantão permanente para apreciar pedidos de prisão temporária. Difícil isso acontecer. O artigo 4º também é uma mudança lá na lei 4.898, sendo de pouca importância para nós. Beleza, gente? Esses são os pontos mais importantes sobre a prisão temporária. Deu uma facinho. Espero que vocês tenham gostado. Hoje estudamos
prisão domiciliar, prisão temporária e até mais.